bem-vindos novamente ao meu canal. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje e eu escolhi um tema muito importante. Um tema para reflexão, um tema que hoje eu trouxe de um desenho, né, juntamente com algumas pesquisas que eu fiz, mas veio especialmente para a gente refletir, para a gente pensar em tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje, que é a morte do ego. E aí eu vou começar hoje, né, explicando o que é o ego, o que seria essa pecinha tão importante na nossa vida e que todos nós, sem exceção, nós temos, né? Então nós vamos dizer aqui o que é o ego. O ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesse próprio, com base nos estímulos dos sentidos que formam nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. Então, se alguém falar assim para você: "Ai, o seu cabelo não ficou muito bom", o que vai acontecer com a sua reação? Automaticamente, o seu ego vai ser acionado. Ou você vai dar uma resposta bem falada para essa pessoa, ou você vai se omitir e assim que você virar as costas, você vai falar também, ela nem enxerga o cabelo que ela tem. Por quê? Porque quando a gente fere o nosso ego, que ele está ligado exclusivamente ao seu eu particular, ele se enfrenta, né? Ele é mais audacioso. Então o ego, ele cuida para que você sempre pense em você. É muito bom, né? Não podemos dizer que o ego ele não é importante na nossa vida. Ele é muito importante, inclusive ele motiva muito, né? Ele faz você buscar, ele faz você acontecer. Só que você tem que sempre olhar qual está sendo a dosagem do ego na sua vida, porque essa é a questão que pode impedir você de ter sentimentos maravilhosos, por causa que ele vai ser o dominador. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Leiturando. Uma vez, um menino se encontrou com a morte e perguntou: "É muito doloroso perder pessoas para você?" E ela disse: "Sim, é verdade." E aí ele perguntou: "Se você tivesse uma única dica para dizer às pessoas, qual seria a sua dica?" Baseado nos fatos, eu digo a você que 100% das pessoas gostariam de ter vivido muito mais o presente. E aí a gente para pensar. Se as pessoas se arrependem de ter vivido uma vida totalmente futurística, né? Viver do que vai acontecer, viver para o futuro, viver para o depois e não ter vivido tanto o presente, por que será que isso pesa tanto na hora que você vai se encontrar com a morte? E aí ela diz que se as pessoas soubessem que o viver o agora traz tantos benefícios, as pessoas ficariam leves, não teriam tanto medo da morte. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas não conhecem o que vai acontecer do lado de lá. Às vezes a pessoa tem uma imaginação, né? Então é medo do desconhecido e também medo e arrependimento de não ter vivido tudo o que precisava viver. E é aí que mora o grande segredo. Se a gente focasse em viver mais o presente, porque o passado ele serve de base
para tudo que a gente construiu até hoje é o nosso passado. E aquilo que a gente vai viver vai depender muito das coisas que a gente faz hoje. Mas às vezes as pessoas só vivem lá, não vivem o aqui e o agora, as coisas que estão acontecendo. E aí ela chega lá na frente e fala: poxa, eu poderia ter aproveitado tanto, eu teria deixado de fazer tais e tais coisas na minha vida se eu tivesse mais tempo de vida, né? E aí esse mesmo menino, caminhando com a morte pelos corredores, viu uma sala de julgamentos. Olhou para aquele monte de espelhos e se perguntou: por que tantos espelhos com a minha aparência? E aparências tão feias. E aí a morte lhe falou: porque cada uma dessa situação que você vê, você quer esconder. Então alguma coisa que você acha feio dentro de você, você esconde em um espelho. E somente quando você está diante de uma dificuldade, ou quando você está para falecer, ou quando uma situação te acomete de tristeza ou uma doença, aí você olha para esses espelhos. E como é difícil olhar, porque os espelhos são feios. Eles têm ali a nossa ignorância, ele tem ali a nossa irresponsabilidade, ele tem ali o nosso ego, né? Ele tem ali todas as coisas que a gente não gostaria de ver e que a gente guarda muito bem guardada. E aí ele fala: e como fazer para que a gente possa se libertar? E aí ela disse: você precisa olhar para dentro de você. Você precisa olhar aquele defeito ou aquilo que te incomoda e falar: por que me incomoda tanto? Você deve falar daquele assunto até ele se esgotar, para que você fique bem mais leve e que você consiga passar adiante. E quem sabe aquele espelho ser um espelho quebrado, onde dali de dentro já não existam mais nada guardado, e sim apenas uma lembrança do que foi. Aí a morte e o menino continuou e disse: e o que você sugere então para que eu consiga viver o presente? Aí ela disse: existe um segredo, você precisa aprender a sentir. Pode ser chamado de meditação para quem quiser. Sentir a palma da sua mão, sentir os seus braços, sentir as suas pernas, você sentir o presente. Não é sentir os seus pensamentos voando, coisas que você precisa fazer, não é você ficar preocupado com as contas que tem para pagar, não é. E depois que você estiver sentindo o seu corpo totalmente focado em senti-lo, você vai abrir mais duas facetas. Primeira, você vai olhar. Com este olhar, você vai abrir o seu olho e verificar tudo que está dentro e se passando com você. Depois, ao mesmo tempo, sentindo os seus braços, as suas pernas, o seu corpo, olhando, você vai abrir a sua audição e você vai perceber e ouvir cada barulho, o caminhar de um bichinho, né? Um barulho de uma embalagem se abrindo, um eco, né? Do seu próprio pensamento que está focado. Isso é um treino e faz você se conectar muitas e muitas vezes, faz você viver o agora. Então essa foi a sugestão. Viver a presença, nem que seja por 1 minuto. Não precisa fazer tanto, até porque os nossos pensamentos voam
rapidamente a gente vai ser invadido por tudo que a gente vai ter que passar daqui para frente. A gente já vai ficar pensando que tem um monte de coisa para resolver, aquela aceleração total, e a gente vai ser invadido por esses pensamentos. Mas se você sentir o fluxo de energia como se ele fosse um rio passando por dentro de você, uma realidade fluídica, e se você estiver focado em seus pensamentos, se você não estiver focado em seus pensamentos, você não vai conseguir. Você precisa estar presente, sentir a realidade e permanecer neste lugar, nem que seja por 1 minuto. Faça isso muitas vezes em sua vida. E aí, ele, na conversa, com a morte, perguntou: o que é que faz as pessoas se sentirem tristes, E aí ela falou: você conhece o ego? O ego, ele é igual um bebê quando quer mamar e não tem o peito. Ele chora, ele berra, e depois, quando ele recebe aquilo que ele tanto queria, ele morde. Ou seja, ele fica com raiva. E assim, você é terrível. Não, ele vai ver. Não vai ficar assim. Aí já começa aquele sentimento de raiva, a mesma raivinha que o bebê nutriu naquele momento por não ter tido, o seu peitinho para mamar. E nós somos afetados e a gente acaba punindo pessoas com as nossas atitudes. E aí existe também uma maneira da gente se ajudar, que seria a gente programar a nossa reatividade. Saber que quando a gente tiver uma atitude X, nós vamos reagir Y. Então, se alguém nos fere ou nos é malcriada, a nossa reatividade ser calmo e pacífico. Isso não quer dizer que sempre a gente vai conseguir, mas programar uma reação, A gente sempre ter esse treinamento dentro de nós para que a gente consiga, maior número de vezes, acertar a nossa reatividade. E aí ele, terminando a conversa, que foi uma conversa bem dolorosa, porque toda essa conversa com esse menino e a morte foi baseado porque a mãe dele estava com um problema de saúde já em estado terminal. Então ele foi buscar algumas respostas, E aí aí a morte disse para ele: todo mundo vai morrer, mas nunca as pessoas são preparadas para isso. Mesmo que seja um fluxo natural da vida, morrer e viver, as pessoas não se preparam para isso. Elas se preparam para viver o futuro, sempre o futuro, nunca o presente. E isso faz frustrações também para o ego, porque como ela quer muito e muitas vezes ela não consegue o que ela almeja, ela se frustra. Então, os nossos sentimentos, eles também se confundem, Quantas e quantas vezes a gente quer uma coisa e a gente luta e morre na praia e não consegue. E aí a gente, ao invés de trabalhar uma aceitação ou um entendimento mais profundo, por que será que a gente não conseguiu tal coisa ou tal, bem, por exemplo, que a gente tanto quer, a gente se frustra, Ou a gente quer mostrar para as pessoas que a gente vai conseguir a qualquer custo e aí a gente cria aquela energia tão forte para fazer acontecer, Que é muito boa. Essa motivação de fazer é muito boa mesmo. O que nós temos que ter cuidado é com o ferir pessoas, se o ego vai estar presente e se ele vai judiar, se ele vai frustrar. Esse é o que a gente precisa ter cuidadinho aqui, com a nossa reatividade quando o não bater na nossa porta.
E aí ela fala para o menino: você precisa ter um encontro com a verdade. E a verdade muitas vezes dói. E a verdade não quer dizer que é passar a mão na sua cabeça e dizer: vai lá, você está certo e está tudo bem. A verdade muitas vezes é dizer: não, você errou e precisa fazer novamente. Mas será que mais uma vez nós estamos preparados para aceitar que a correção da rota precisa ser refeita? Será que nós estamos preparados para olhar de frente aonde a gente precisa melhorar? Será que o nosso ego, esse sim, vai deixar? Essas são as perguntinhas que a gente precisa refletir. Quando falamos de morte, dói muito. Por quê? Porque precisamos abrir o coração e é muito doloroso. A dor, ela se transforma e se transforma em amor. A partir do momento que você coloca esse sentimento para fora, quando você diz: está doendo, não estou suportando, né? Eu estou com esse sentimento dentro de mim, eu gostaria que ele fosse diferente. Você deixa o seu ego pequenininho, você está deixando, né? E aí ele vai aflorando o amor, esse sentimento divino, maravilhoso, espetacular, capaz de curar todo o mal que existe dentro da gente. Viver plenamente cada dia quer dizer viver e ter a certeza que um dia eu vou morrer. E quando eu estiver morrendo, eu tenho a certeza que eu estou vivendo. Dependendo da religião de cada um, a gente entende, né? Que cada dia que eu vivo, mais um dia eu morro. Porque se eu tiver uma previsão de 80 anos na minha vida, né? Cada dia mais um para frente, mais um dia eu tô morrendo, né? E quando a gente tá morrendo, a gente tá vivendo para uma vida eterna, né? Para uma vida cheia de luz, para uma vida de muitas realizações do nosso grande espírito. Isso para quem acredita. Então, a morte, ela é só uma transação, ela é só um período, né, onde você deixa de estar aqui para estar lá e depois de estar lá para estar aqui. Por que eu escolhi esse tema, a morte do ego? Porque além da gente estar conversando sobre essa história desse rapaz, né, desse jovem mocinho, ele também traz pra gente que o sentimento do ego, ele precisa ser tratado. E muitas vezes, se a gente deixar ele bem quietinho lá, quando a gente estiver assim, terminando com ele e a gente deixando que o amor reine, nossa vida será muito mais plena. Porque você imagina que não vai ter ninguém mais que te afete em qualquer coisa que as pessoas vão te dizer. Porque você vai ser amor, né? E aí você não vai precisar trabalhar todo aquele perdão, ou trabalhar aquela desculpa, ou a frustração de ter que, sei lá, ir até a outra pessoa e falar: olha, realmente me perdoa, né? Porque você não vai ter tido esse sentimento com a pessoa a partir do momento que você trabalhou o amor. E aí, terminando aqui, pra gente concluir, a morte do ego, ela tranquiliza o ser. Ela deixa com que a vida seja mais bonita, mais leve, mais real e muito benevolente. Que possamos assim usar o nosso dia a dia, o nosso presente, o nosso momento para ser intenso, verdadeiro e feliz. Bom, esse foi o meu recadinho do meu Leiturando de hoje, que eu trouxe com muito carinho para você, na expectativa que a gente possa refletir o que é esses sentimentos que a gente tem tão dentro da gente e que a gente possa olhar para os nossos espelhos
e trabalhar cada um deles e olhar para cada um e dizer: eu posso ser melhor, eu não quero te prender aí e nem quero encontrar com você quando eu estiver já numa fase mais difícil da minha vida. Eu quero realmente encontrar a luz e viver plenamente em quem eu acredito, em que eu acredito. Gratidão a todos e até a próxima. Valeu!